Vamos lá. Falando sobre a erosão antrópica, que é a erosão causada pelo ser humano, pelo homem. Após a Revolução Industrial, né, com o início da Revolução Industrial, a gente já está na terceira fase da Revolução, no mundo, não no Brasil especificamente, mas nos países mais desenvolvidos, o homem passou a produzir cada vez mais produtos industrializados e passou também, consequentemente, a explorar cada vez mais o espaço, os aspectos naturais, né, do espaço. E aí, com isso, ele começou a explorar mais e, de certa forma, a contribuir na formação e na destruição do relevo. E como eu falei na outra aula, o relevo que é desencadeado pela ação do homem é chamado de relevo tecnogênico. O homem também pode destruir. Geralmente, a ação do homem se dá mais em áreas urbanas, principalmente no nosso país, que é um país com mais de 80% de população urbana, mas no mundo também acontece isso. Que mais? Acaba eliminando da paisagem ou alteram algumas áreas ocupadas antes por rios, mares, lagos e mangues. Agora vamos falar de estrutura geológica do relevo. Eu falei que o relevo, para que ele se forme, para que ele seja modelado, existem dois agentes. Os internos, que são os endógenos, que são 3, vulcanismo, tectonismo e abalos sísmicos, e tem os externos, que são os exógenos, que são intemperismo e erosão. Falamos de alguns tipos de erosão agora, e na aula de ontem eu falei de intemperismo, foram os 3 tipos. Pronto. Agora vamos falar de estrutura geológica do relevo. Todo relevo ele tem uma base, ele tem uma estrutura. O que é a estrutura do relevo? Tem a ver com o que a estrutura de um relevo? Tem a ver com as rochas que formam esse relevo? Exatamente. As rochas que formam o relevo é a sua estrutura. O relevo em si são as formas variadas da superfície terrestre. O relevo são as formas, mas a estrutura do relevo são as rochas que formam aquele relevo. Isso vocês têm que ter em mente agora já. Qual é a diferença de estrutura geológica para o relevo em si? A estrutura geológica do relevo vai ser o quê? Vai ser as rochas que vão dar origem àquele relevo ali, certo? Que forma aquele relevo, o substrato daquele relevo. Já o relevo em si, né? Quando a gente fala em relevo, a gente está falando dos formatos, das formas variadas da superfície, certo? Mas todo relevo ele tem uma estrutura. É o que a gente vai falar agora. Estrutura geológica do relevo. Vamos lá. Sim, aí outra coisa. Como eu falei, já que a estrutura geológica do relevo, a gente pode estudar ela através das rochas que compõem o relevo, que vai dar base àquele relevo. Então, toda rocha, a gente vai estudar a estrutura geológica conforme a origem das rochas, a idade daquelas rochas, de que forma ela se distribui no espaço, certo? Conforme isso aí. Conforme a origem da rocha, como ela se formou, que tipo de rocha é aquela, que deu origem àquele relevo, né? Que dá origem àquele relevo ali, que contribui para a estrutura daquele relevo. E vamos falar um pouquinho sobre como se distribuem essas rochas, tipo, no Brasil, quais são as estruturas geológicas que existem aqui? São 2. Quais são? Mas no mundo existem 3. Vamos falar de 2 que existem aqui no Brasil. Já já. Como eu falei, no mundo existem 3 tipos de estruturas geológicas. E existem 3. Quais são elas, professora? No Brasil só tem 2. A gente tem os crátons. Olha o nome, como é bonito agora. Os crátons é um tipo de estrutura geológica, certo? Os crátons se dividem em 2 tipos. Existem os escudos cristalinos, certo? E existem as plataformas. Olha os nomes. Aí a gente tem as bacias sedimentares, formadas por estruturas sedimentares, rochas sedimentares. E nós temos, que são áreas de depressões. E nós temos, por último, outro tipo de estrutura geológica, dobramentos modernos. O que seria um dobramento moderno? Dobramento da origem seria meio o quê? Uma área que foi dobrada recentemente, já que é dobramento moderno, então uma área que foi dobrada recentemente. Dobrada através de um movimento orogenético. Se vocês viram isso ontem. Orogênese é um movimento tectônico das placas tectônicas no sentido horizontal, né? Então, movimentos, o que dá origem a dobramentos modernos são movimentos tectônicos orogenéticos convergentes de placas. Então, quando 2 placas se chocam na mesma direção, né? Mesma direção, no movimento ali horizontal, o que é que pode acontecer? Orogênese pode acontecer a formação de uma grande cadeia de montanhas. Montanha que a gente vai chamar de uma montanha recente, nesse caso de dobramento moderno. Dobramento moderno são as maiores cadeias de montanhas do mundo.
Montanhas recentes. Professor, o que é recente para você? Que se formou agora, na nossa era cenozoica, a era que a gente está vivendo agora. Todo dobramento moderno é uma montanha recente, um conjunto de montanhas recentes. São dobramentos modernos. Já sacou que o que não existe no Brasil são os crátons, são as bacias sedimentares ou são os dobramentos modernos? Os crátons. Não. Eu esqueci disso que já vamos na nossa montanha. Isso. Eu acho. Mas hoje tem montanha no Brasil, é? Montanha alta, recente? Não tem. São dobramentos modernos. Você disse que não tem, porque elas não chegam a atingir nem 3 metros. Mas as montanhas recentes não são os dobramentos modernos? Acho que você não escutou, não, isso. São os dobramentos modernos, as montanhas. Os crátons são rochas antigas. Aí os crátons são os mais antigos, são as estruturas geológicas mais antigas. Vocês já viram isso, né? Já estudaram um pouquinho. Os crátons são as estruturas geológicas mais antigas da Terra. Se formaram aquele primeiro período lá da história da Terra, que a gente chama de período. Seria a junção de 3 éons, né? Que seria o éon, o Adeano, o Arqueano e o Proterozoico. Lembram? Que esses 3 são chamados de pré-cambriano. Esses 3 éons, que se passa aí 4 bilhões da Terra, nesses 3 éons só. Existem 4 éons, na verdade. A história da Terra todinha, dos 4,5,7 bilhões de anos, são divididos em 4 grandes éons. E cada éon, geralmente, é dividido em eras, em períodos e épocas, né? No caso, a nossa era atual é dividida em períodos e épocas. Mas existem 4 grandes intervalos de tempo da história da Terra, certo? O primeiro é chamado de Adeano, aí depois a gente vai ter o Arqueano e o Proterozoico. Aí começa o éon atual, que é o éon Fanerozoico. O Fanerozoico, que é o nosso éon atual, ele é dividido em Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, em 3 eras, certo? Que a gente vive nessa era cenozoica agora, ela é era atual. Eu falei que os dobramentos modernos se formaram há pouco tempo na história da Terra. No caso, no Fanerozoico que a gente vive agora, né? Nessa grande escala de tempo que a gente vive agora, que é o éon Fanerozoico. E na era atual, que é a era cenozoica. E deu origem à formação das maiores cadeias de montanhas do mundo. Tipo, a Cordilheira dos Andes, que existe aqui bem próximo da gente, na América do Sul. Pega naqueles países ali da costa oeste da América do Sul. A Cordilheira dos Andes, que é um conjunto de montanhas na América do Sul. Aquilo ali se formou há pouco tempo. É recente, é muito recente na história da Terra. Se formou na nossa era atual, cenozoica. Através da convergência de 2 placas tectônicas ali. No movimento orogenético. Orogenético convergente. Orogenético porque é na horizontal e houve um choque ali convergente de 2 placas. A placa de Nazca, que é a oceânica, e a placa sul-americana, que é a placa que o Brasil está sobre ela. Elas se chocam ali, mesmo na bordinha da América do Sul, né? Na parte oeste da América do Sul. E esse choque orogenético na horizontal, convergente, deu origem a uma grande cordilheira, né? Que é a Cordilheira dos Andes. Professora, só existe aqui, só existe na costa oeste da América do Sul? Não. Tem também as montanhas rochosas, que pega Estados Unidos e Canadá, as montanhas rochosas, que também é um conjunto de montanhas, sendo que na América do Norte. A gente vai ter também a Cordilheira do Atlas, a Cordilheira dos Alpes, vai ter também a Cordilheira do Himalaia, que também é recente, formou há pouco tempo. Recente, assim, recente que estou falando é poucos milhares de anos. É recente, se formou na nossa era atual. São todas dobramentos modernos. No Brasil não tem dobramento moderno. Se eu perguntar quais estruturas geológicas do relevo existem no Brasil, só 2. No mundo existem 3. Né? Tem os crátons, tem as bacias sedimentares e tem os dobramentos modernos. Mas se eu falasse especificamente no Brasil, aí vocês iriam dizer, não, só existe 2. Que são os crátons e as bacias sedimentares. Aí dos crátons, no Brasil, a gente vai ter os escudos cristalinos. Porque crátons, existem 2 tipos de crátons, desse tipo de estrutura geológica. Ela se divide em 2 tipos. Existem os crátons que são chamados de plataformas, que são estruturas geológicas recobertas por sedimentos, tipo assim, soterrada por sedimentos. Elas existem, essas estruturas, certo? As plataformas existem, sendo que elas são soterradas por sedimentos. Exemplo, professora, de uma plataforma, um cráton do tipo plataforma. Nós estamos sobre uma agora dela. Nós, vocês, eu, estamos em cima de uma plataforma, de um cráton do tipo plataforma, chamado plataforma sul-americana. Vocês, eu, estamos em cima dela, certo? Toda plataforma é um cráton
Por quê? E se chama plataforma justamente pelo fato que é uma estrutura geológica formada por rochas cristalinas, porque cráton é formado por rocha cristalina, tanto plataforma quanto escudo cristalino é formado por rocha cristalina. Aí na cabeça de vocês fica agora a pergunta: professor, o que é rocha cristalina? Não sei. Anote em algum canto. Tem no livro de vocês, mas anote. Rocha cristalina se refere a dois tipos de rocha. Dois. Tanto rocha ígnea e tanto rocha metamórfica. Quando a gente diz tal estrutura geológica é formada por rocha cristalina, quer dizer o quê? Porque tanto nessa estrutura você vai encontrar rocha ígnea quanto rocha metamórfica, certo? Belezinha? Anotem em algum canto. Então, vamos lá. Os crátons se dividem em dois tipos, mas eu já sei que os crátons são as estruturas mais antigas da Terra. Se formaram nos primeiros... Como é que eu posso dizer? Quando a nossa crosta estava começando a se formar, lá no Arqueano e no Proterozoico, quando a crosta estava começando a se formar, foi dando origem aos crátons, certo? É a estrutura geológica mais antiga. A mais recente, no caso, são os dobramentos modernos, que eu já falei. Mas a gente também vai encontrar as bacias sedimentares, que algumas são pouco recentes. Algumas. Porque, geralmente, as bacias sedimentares, elas datam do Paleozoico para a era, da era Paleozoica para a era Mesozoica. Belezinha? Seria tipo uma das três. E a mais recente mesmo são os dobramentos modernos. É a dos dobramentos modernos. Mas a mais antiga são a dos crátons. Se é a mais antiga, essa dos crátons, significa dizer que foi a mais erodida com o tempo, né? A mais suscetível à erosão, porque foi a primeira que se formou, verdade? Foi a mais intemperizada e a mais erodida, verdade? Mas, detalhe, essa dos crátons, essa estrutura geológica dos crátons, ela é a mais resistente. É a que apresenta rochas mais resistentes. É a dos crátons. É a mais antiga, se formou logo no iniciozinho da Terra, do nosso planetinha, quando a crosta estava se formando, foi dando origem aos primeiros crátons, esse primeiro tipo aí de estrutura geológica, aí depois foi dando origem, passou a ser intemperizada, erodida e passou a dar origem a outras estruturas, como as bacias sedimentares, e depois contribuiu, de certa forma, para a formação dos dobramentos. Contribuiu, entre aspas, porque os dobramentos são formados por ações tectônicas, né? Enfim, vocês entendem. E eu falei que os crátons se dividem em dois tipos. Plataformas, que seriam estruturas geológicas formadas por rocha ígnea e rocha metamórfica, que está soterrada, foi soterrada por outras camadas de sedimento, certo? Vocês não veem, vocês não enxergam as plataformas. Vocês não enxergamos as plataformas. Porque esse tipo de estrutura geológica, ela está soterrada, certo? Cheia ali de sedimento em cima dela. Ela está no interior da nossa crosta, soterrada. No caso, a gente está em cima de uma agora, que é a plataforma sul-americana. Mas os crátons também tem outro tipo, que é o que vocês vão visualizar diariamente. Né? Aqui, por exemplo, a nossa região tem muitos exemplos de escudo cristalino. Alguns resquícios de serras que tem por aqui, alguns inselbergues. São tipo aquelas rochas que você vê sozinha, assim, do nada. Parece uma mini serra. Tô falando desse jeito, eu espero que as pessoas que estejam assistindo entendam depois. Aqueles pedaços de rocha que você encontra, assim, tá viajando e vê sozinho aquilo ali. Você pensa, aquilo é uma mini serra. Não, aquilo ali é um inselbergue. É um maciço residual que ficou ali. A área ao redor dele foi toda erodida e ficou só ele resistindo, por causa da rocha ali que é bem resistente. Ali é um escudo cristalino, formado por rocha ígnea e metamórfica. Eu tô falando muito grego hoje? Falando muito grego? Dá para entender alguma coisa? Eu tô entendendo. Eu tô entendendo. Então, mas vocês já viram quando a gente tá viajando e vê tipo uns pedaços de rocha assim, sozinho, do nada? Não é nem uma serra, mas é tipo... Tem até uma grande altura. Já vi alguns. Ali seria o quê? É um tipo de escudo, né? Um maciço ali que ficou. Ele era bem maior, aquela formação era bem maior, mas foi erodida todinha. O seu redor foi erodido. E por causa daquela rocha que ficou, aquela rocha ficou ali porque ela é mais resistente à erosão. Aí ela permanece mais tempo. Mas ela também vai ser erodida. E aquela área ali ao entorno ficou mais baixa porque possivelmente a estrutura ao redor era uma estrutura mais frágil, aí foi erodida. No Brasil, a gente só tem dois tipos, né? Eu falei, só dois tipos de estrutura geológica. Dos crátons, a gente vai encontrar no Brasil, no território brasileiro, visível, né? Os escudos cristalinos, certo? Os escudos cristalinos. E vamos ter também no Brasil as bacias sedimentares, que é outro tipo de estrutura geológica que eu vou explicar já já, que elas são formadas através de áreas depressivas, né? Formadas através da sedimentação. Mas elas estão localizadas em áreas de depressão, que são áreas mais baixas em relação ao seu entorno.
áreas de bacias sedimentares formadas por rocha sedimentar. A gente já viu como é que se forma rocha sedimentar. Ela se forma através de sedimentos, né? Sedimentos, também de restos de animais, vegetais, algum material químico que vai sendo depositado ali com o tempo. As bacias sedimentares são formadas por esse tipo de rocha sedimentar. Mas elas se formam em áreas de depressões, certo? E aí os sedimentos vão vindo de outros locais e vão sendo depositados ali. Geralmente elas vão se formar onde, professora? No fundo de rios, nos oceanos, nos mares, né? Enfim, elas se formam em áreas geralmente onde tem água. Também restos de animais marinhos, né? Enfim, lacustre. Então, no Brasil, a gente vai encontrar o nosso território, ele é composto por 64% de bacias sedimentares. O Brasil, ele é composto por 64% de bacias sedimentares e 34% de escudo cristalino. Escudos cristalinos, 34%. Na nossa região, é muito comum a gente encontrar aqui em Caicó, né? A região de Caicó e o entorno. É muito comum a gente encontrar escudos cristalinos na nossa região. Porque a maior parte das rochas que constituem o nosso relevo aqui são rochas cristalinas, ou ígnea ou metamórfica. Escudo cristalino também é chamado de maciços, viu? Maciços. Aí sim, eu disse que eu já falei que os escudos, os crátons, o escudo é um tipo de cráton, que são as estruturas mais antigas. Portanto, são também as mais resistentes, que resistem mais à erosão. Tem uma tectônica mais estável, são mais resistentes. Como, por exemplo, a gente pode citar os escudos siberiano, do Canadá, o guiano, o guineano, o patagônico, que é o da Argentina, e o escudo brasileiro. No Brasil existe um grande escudo chamado escudo brasileiro. Deixa eu ver se tem o que aqui. Mapa das estruturas geológicas do Brasil. Queria um mapa mais bonito. Deixa eu ver se eu encontro. Isso aqui tá, mas não tá mostrando exatamente. Eu acho que eu tenho uma apresentação sobre isso. Deixa eu ver. Não é aqui. Mostro já. Não sei se é no livro do terceiro ano que eu vi um mapa legal. Deixa eu ver se é aqui. Acho que aqui tem. Tchan. Vou mostrar a classificação do relevo brasileiro de Jurandir Rois. Mas ele não mostra a estrutura bem direitinho, não. Mostra, não. Enfim. Não encontrei, não, agora aqui tão rápido, não. Mas dá para entender um pouquinho isso aqui, né? Deixa eu botar essa daqui. Ver se está mostrando onde é que fica o escudo brasileiro. Geológico, esse mapa. Tem mais um rapaz ali no fundo. Eu sou um professor. Aqui, ó, o escudo brasileiro. Tá vendo? Fica nessa parte central do Brasil, pegando um pouquinho do sudeste, a área do escudo. Escudo das Guianas, aqui é o noroeste. Aí, escudo brasileiro central. Que são os grandes escudos que existem aqui. Olha o tanto de bacia que a gente tem no Brasil. A gente tem mais bacia do que escudo cristalino. Deixa eu voltar para aqui. Então, aqui tem alguns exemplos de escudos. As plataformas, já falei, né? Que a gente está sobre uma plataforma. Mas quando a gente fala de relevo do Brasil, a gente conta só 2. Quando fala do relevo. Estrutura do relevo brasileiro. Porque o relevo não são as formas variadas, né? Então, nas formas, a gente vai encontrar 2 tipos de estrutura. Que são os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Agora vamos falar das bacias. As bacias sedimentares são depressões, áreas mais baixas, rebaixadas em relação ao seu entorno, né?
São depressões formadas por sedimentos, vocês sabem, porque o que a gente vai encontrar em bacias, rochas sedimentares, formadas por sedimentos, que são ali depositados ali com o tempo, depois eles vão ser cimentados, compactados, no processo de diagênese, para dar origem àquelas rochas. As mais antigas se formaram por processos ocorridos ininterruptamente desde o início do Éon Fanerozoico, que é o nosso Éon atual. Geralmente, as mais antigas se formaram na Era Paleozoica, né? Mas a gente vai encontrar também bacia sedimentar formada na Era Mesozoica. E algumas até um pouco mais recentes. A essa estrutura associam-se jazidas de petróleo. Sim, onde é que a gente encontra petróleo, carvão mineral, gás natural? Nesse tipo de estrutura, nas estruturas de bacias sedimentares. Então, já deu para perceber que o Brasil é bem rico, né, nesse quesito desses minérios aqui. Mas eu nem falei o que é que a gente pode encontrar em escudo cristalino. Escudo cristalino a gente encontra materiais metálicos e não metálicos. Então, a gente pode encontrar em escudo cristalino minerais como, por exemplo, ouro, cobre, zinco, certo? O ouro é encontrado em escudo cristalino, porque ele não tem uma resistência, né? Material que tem uma resistência, uma certa resistência. A gente encontra em escudos cristalinos. Mas a gente tem uma pequena quantidade de escudos, né? Em relação à bacia. A essa estrutura, as bacias associam-se em jazidas, certo? Constituem bacias como, por exemplo, a amazônica. A área da Amazônia tem uma região de bacia, que eu mostrei até no mapa agora há pouco. Pantanal Mato-Grossense, na Austrália e na Rússia, né? Os dobramentos. Já falei que são os dobramentos, né? São estruturas recentes, formadas por movimentação tectônica. Para que se forme um dobramento moderno, uma grande cadeia de montanhas, é necessário que haja convergência de duas placas tectônicas, convergência, mesmo movimento, né? Mesma direção. E aí, através desse movimento tectônico orogenético, ou seja, na horizontal, movimento convergente na horizontal, pode dar origem a dobramentos. Dobramento tem o nome de dobramento por quê, professora? Porque lembra que eu falei que uma das placas tectônicas, ela vai ser comprimida, ela vai ser dobrada, né? Para dar origem ali para áreas mais frágeis, fazer com que o magma chegue até a superfície e seja resfriado. Mas uma das placas tectônicas, no caso é a placa continental, ela vai ser comprimida, vai ser dobrada. E aí vai dar origem a vários dobramentos modernos, várias cadeias de montanhas. Se formaram há pouco tempo, são da era atual, era cenozoica, é o tipo de estrutura mais recente. No Brasil a gente não tem, aqui tem alguns exemplos que eu já falei, esses exemplos. Aí dizem assim, em alguns cantos vocês podem encontrar dizendo assim, no Brasil também existem dobramentos antigos. Além de existir escudo cristalino e bacia sedimentar, vocês podem encontrar algum canto dizendo assim, no Brasil existem dobramentos antigos. O que seria um dobramento antigo? Já foi uma montanha bem alta, tipo assim, uma área bem alta, mas hoje em dia não é mais montanha. Hoje em dia é que o pessoal chama de uma montanha antiga, mas na verdade são áreas de serra, áreas mais um pouco elevadas, mas não tão elevadas no porte de uma montanha. Por isso que eu disse que aqui no Brasil a gente não tem dobramento. De fato, não tem. Dobramento moderno, né? A gente não tem. Mas a gente tem algumas áreas um pouco mais elevadas, que são áreas de serras, como, por exemplo, a Serra do Mar, que no passado no Brasil, que fica na costa litorânea do Brasil. Essa serra aqui no passado já foi uma grande elevação do terreno. Já foi uma grande montanha, uma grande área, né, com uma grande altitude. Mas hoje em dia é uma serra, né, com altitude até um pouco elevada, mas é uma serra, não é mais uma montanha. Por isso que eu digo que no Brasil não existem dobramentos, não existem montanhas. Existem, sim, alguns resquícios do que foi no passado a montanha. São serras. Essas montanhas antigas, dobramentos antigos, teriam se formado no pré-cambriano, também muito antigo, né? E na era paleozoica, os primeiros períodos geológicos. Professora, quais são as rochas que dão origem aos dobramentos modernos? Você nem falou. São rochas mais resistentes ou menos resistentes? Essas formações mais recentes da Terra. São rochas mais frágeis. Onde a gente vai encontrar rocha mais resistente vai ser nos escudos, nos crátons, na verdade. Tanto plataforma quanto escudo cristalino. Mas onde a gente vai encontrar rochas mais frágeis, tanto vai ser nas bacias sedimentares, que as rochas são mais frágeis, quanto nos dobramentos modernos também. A gente vai encontrar rochas frágeis. Rochas que são fáceis de ser erodidas. Ah, meu Deus do céu, o mapa aqui, ó, e eu procurando. Oh, God. Interessante, né? Mas esse mapa também não mostra o Brasil em si, mostra o mundo. Eu queria um do Brasil. Não sei se tem aí no resto. Ó, escudos antigos, escudos recobertos por sedimentos.
Outras regiões sedimentares, dobramentos antigos, dobramentos recentes, a Cordilheira dos Andes aqui no oeste da América do Sul. Aí a gente tem aqui as montanhas rochosas pegando Estados Unidos e Canadá. E aqui nessa parte central também tem uma partezinha que é um pouco elevada, que é a Serra Madre, pega o território do México. Aí tem a cadeia do Atlas aqui no noroeste da África, do continente africano, cadeia do Atlas. É uma série de montanhas que existe aqui no noroeste. Aí tem os Alpes aqui na parte sul da Europa. Tem aqui a Cordilheira do Himalaia, que fica nessa região aqui da Ásia, que são todos exemplos de dobramentos modernos. Cadeias montanhosas que se formaram na Era Cenozoica, há pouco tempo. Alguma dúvida? Sou na hora da prova. Ana Beatriz. As rochas cristalinas, elas se formaram por meio das ígneas e das metamórficas? Vamos lá. Quando a gente fala que o escudo cristalino e as plataformas, os crátons, são formados por rocha cristalina, é porque naquele canto você vai encontrar dois tipos de rocha. Tanto a rocha ígnea quanto a rocha metamórfica. Entendeu? Que você entendeu, acho que você entendeu de outra forma, como se o escudo cristalino desse origem a essas rochas, não foi? Você entendeu de outro jeito. Entendeu agora? Pronto. Quer dizer que naquele canto você vai encontrar tanto rocha ígnea quanto rocha metamórfica. Que são as rochas são as estruturas mais antigas e mais resistentes da Terra, do nosso planetinha. Vamos lá. As bases físicas do Brasil. Agora vamos falar do Brasil em si. Eu já falei um pouquinho, já comecei dizendo que eu quero que tem no Brasil, né? Mas vamos dar continuidade. As bases físicas do Brasil, o arcabouço geológico. O território brasileiro está sobre a placa sul-americana, já falei disso. Que é uma placa que dá certa estabilidade para a gente, porque a gente está distante do choque das placas, né? A gente viu que plataforma é um tipo de estrutura geológica que é um dos subtipos dos crátons, está toda recoberta por outros sedimentos, verdade? Aí, no território brasileiro, a gente exibe 3 grandes escudos cristalinos. No Brasil, a gente tem 3 grandes escudos cristalinos, rodeados por bacias sedimentares limitadas ao ocidente, ou seja, a oeste, com o sistema andino, e ao sul com a plataforma patagônica, que é da Argentina. O território brasileiro abrange uma parte do escudo das Guianas, que é na parte ali norte do Brasil, e os escudos Brasil Central e Atlântico, além de extensas coberturas sedimentares e uma pequena borda do cinturão andino falhado, na Serra da Contamana, fronteira com o Peru. Não precisa decorar essas coisas, viu? Pelo amor de Cristo. Não se martirizem. Mas vamos ver já. Deixa eu ver se tem um mapa aqui para mostrar logo isso. Esse mapa não é de estrutura, mas esse mapa aqui é de atividade sísmica, enfim. Acho que vai falar agora da questão de ter terremoto ou não ter terremoto no Brasil, por aí vai. É exatamente isso. Análise sismográfica no Brasil. Os agentes internos, eles, de certa forma, contribuem muito para a formação do relevo hoje no Brasil. Hoje. Os agentes internos, eles contribuem muito para a formação do relevo no Brasil. Quais são os internos? Tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos. Os agentes internos do relevo, eles modificam muito o relevo brasileiro hoje em dia? Acho que não. Não, de jeito nenhum, não. Mas no passado, sim. Tipo, no Brasil já existiu vulcões ativos, no Brasil já existiu montanhas, né, com bastante altitude, já existiu. Mas hoje em dia, não. Todos os vulcões do Brasil são extintos, nenhum deles é ativo. Mas a gente tem resquícios de formação de vulcões, tem. Como, por exemplo, o menino estava me perguntando ontem a formação de Fernando de Noronha, do terceiro ano, que eu estou vendo a mesma coisa. Professora, como é que se formou Fernando de Noronha? Fernando de Noronha é um arquipélago. Arquipélago, ou seja, um conjunto de ilhas, todas vulcânicas. Se formou ali através de erupções vulcânicas. Então, no Brasil já existiu grande atividade vulcânica. Tanto internamente quanto próximo ali, próximo do nosso território já existiu. Mas hoje em dia não tanto, porque a gente está no centro de uma placa tectônica, que é a sul-americana, a plataforma sul-americana. E sem contar que tipo, a gente está distante do choque das placas, né? Por isso que aqui os terremotos eles existem, mas existem de forma menos intensa. Eles não têm grande intensidade, que é isso que vai falar o texto agora, né? Tá, é isso que está falando aqui. O maior tremor de terra que já ocorreu no nosso território
foi um que ocorreu no ano de 1955, já faz um bom tempo, né? No Mato Grosso. Na época não era uma área muito habitada, ocorreu aqui, ó, de 6,6 na escala Richter. Foi bem intenso, né? 6,6, com a escala que vai até 10. Ocorreu nessa região aqui. Mas detalhe, é uma região que está sobre uma grande falha geológica, que é essa falha aqui, chamada Falha Tocantins. Tá vendo? Toda essa linha aqui, essas duas linhas aqui, indicam áreas de falhas geológicas. Por causa da separação do Brasil com a África, houve uma formação aqui de um grande falhamento geológico, que corta o Brasil de nordeste a mais ou menos sudoeste do território, né? Nordeste, entre o norte e o leste, e nordeste. E aqui entre o oeste e o sul, sudoeste. Então, corta o Brasil aqui, né, do sentido nordeste a sudoeste. Toda essa região aqui é uma área que pode ocorrer terremotos. Não terremotos com muito intensos, mas pode ocorrer, porque é uma área de falha. Eu já falei que áreas de falha são ativas, né, tectonicamente. Quando ocorre o tremor, lá é sentido. Atividade sísmica de 1720 a 2013, visto o século XVIII até 2020, até o século XXI. Então, esse aqui foi o maior. Eu falei que ocorreu no Mato Grosso. Na época não foi em 1955. Na época essa região não era muito habitada, porque a região central do Brasil só começou mais a ser habitada quando Brasília foi construída, né? Sobretudo a partir de 1960. Essa região aqui central do Brasil começou a atrair muita gente para a região. E quando eu falo em região central, eu estou me referindo tanto a Mato Grosso quanto Mato Grosso do Sul e ao estado do Goiás, que é onde fica Brasília, né? Nosso DF, hoje. E aí, quando ocorreu esse terremoto lá, não era uma área muito habitada. Então, não houve grandes consequências, certo? Porque não era uma área muito habitada no Mato Grosso na época. Se fosse hoje em dia, sim, com certeza ia trazer muitos danos. Vamos para aqui, estamos quase terminando. Pesquisadores identificaram, terminando essa parte, né? Porque ainda tem muita coisa. Pesquisadores identificaram uma faixa de terras com extensão, aquela faixa ali de terra que eu mostrei agora, né? Essa falha tectônica aqui bem grande, ó. Tá vendo? A faixa Tocantins. Ela tem, em média, 2.700 quilômetros, que vai desde o litoral do Ceará até o extremo sudoeste de Mato Grosso do Sul, formada por estruturas e feições de falhas tectônicas, como eu falei. Essa estrutura de maior instabilidade por quê? Porque é suscetível a ter abalo sísmico, né? Na qual se concentram os registros sísmicos de maior magnitude do Brasil e com extensões tanto no Paraguai quanto na Argentina, que vai até esses outros países. Como no noroeste da África, é denominado de lineamento transbrasiliano. Isso é o lineamento transbrasiliano, que era toda uma região que era junta, na época que os continentes eram juntos, né? E aí, quando se separou, formou aí uma área de grande falha geológica, que não pega só o Brasil, né? Pega também uma parte da África e uma parte de outros países aqui na América do Sul, como Paraguai e Argentina. Agora vamos falar um pouquinho sobre escudos cristalinos no Brasil e as bacias sedimentares que existiam no Brasil. Eu falei que no Brasil existiam 3 grandes conjuntos de escudos cristalinos, não foi? Vamos saber agora quais são eles. O embasamento cristalino brasileiro, estruturado a partir do éon arqueano, ou seja, desde o início da formação da nossa crosta. As províncias estruturais, como, por exemplo, a Guiana Meridional, o Xingu e o São Francisco, são identificadas como crátons, são exemplos de crátons. Correspondem a escudos cristalinos antigos, que sofreram ação erosiva constante, porque se formaram há muito tempo, então eles foram muito erodidos com a ação do tempo. Durante o éon proterozoico, intensa atividade tectônica ocorreu no litoral brasileiro, no território brasileiro, desculpa. No finalzinho desse éon, extensas faixas adjacentes ali ao entorno, as áreas cratônicas foram deformadas por movimentos orogenéticos, configurando o chamado ciclo brasiliano, durante o qual apareceram sistemas de dobras e vales resultantes de falhamentos. Certo. Essas áreas cratônicas, as províncias da Mantiqueira, da Borborema, que está próximo da gente, né? Caicó tem resquício de Borborema, e Tocantins, onde aparecem relevos serranos, formaram-se ao longo desse ciclo proterozoico, sendo vestígios atuais dos dobramentos originais. Dobramentos originais que hoje em dia não são mais grandes áreas do relevo, né? São áreas mais baixas porque foram muito erodidas. E as bacias sedimentares, aqui tá agora sim, cadê? Aqui agora sim, encontrei o mapa, né? Bacias sedimentares, que são a maior parte do Brasil é composto por bacias sedimentares, onde a gente pode encontrar bastante riqueza mineral, como petróleo, gás natural,
carvão também nessas áreas. Então, bacias sedimentares é tudo que está em amarelo, as bacias sedimentares, as bacias costeiras e a margem continental. Colocaram de outra cor aqui, né? As bacias que se formam no litoral. Aí tem vazamento cristalino, de dois tipos, porque tanto a gente vai encontrar escudo cristalino mais antigo, quanto um pouco mais recente. Recente entre aspas, porque tipo, é bilhões de anos. As bacias sedimentares, cadê? As bacias sedimentares brasileiras surgiram embrionariamente no final do Éon Proterozoico, mas se configuraram mesmo na Era Paleozoica. A gente diz, na verdade, que as bacias sedimentares se formaram em duas eras, basicamente, na Paleozoica para a Mesozoica. Agora eu vou falar das bacias do Brasil. Deixa eu ver se dá tempo de falar mais alguma coisa. Eu já falei dessa parte aqui, viu? Das riquezas minerais. A senhora já fez Já falei. a chamada? Não, fiz não. A prova vai até aqui, viu? A prova vai até essa página aqui de riquezas minerais. No caso, que página é essa? Página 111. Anotem aí, viu? Até onde